Negociar é uma das habilidades mais importantes da sua vida, porque você vai usar isso com sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com sua família, com seus amigos, com seus clientes, com seu chefe, com seus colegas, com seus colaboradores. E por isso, nesse vídeo, eu vou te ensinar 8 formas de manipular as pessoas para que você consiga o que você quer. E eu aviso desde já que se você for uma pessoa mal intencionada e quiser usar essas dicas para fazer coisas ruins, é muito provável que você consiga. Mas eu não recomendo isso, porque normalmente boas negociações requerem que você tenha um histórico de pequenas e boas negociações com aquela pessoa. Requer que aquela pessoa confie em você. E o único jeito de você fazer isso é negociando de uma forma que seja bom para as duas partes. E a primeira dica é você priorizar, acima de tudo, entender o que é do interesse daquela pessoa. O que aquela pessoa está buscando nessa interação, ou mesmo quais são os objetivos de vida dela. Eu vou te dar um exemplo da minha vida que não foi na área profissional, porque na área profissional é um pouco mais fácil a gente saber qual que é o objetivo das pessoas. Naquele momento da minha vida, eu estava buscando me aproximar de pessoas que me inspirassem e que me ajudassem a conquistar minhas metas. E aí eu convidei um amigo meu para tomar um café. Era uma pessoa que eu não via faz bastante tempo, a gente era amigo da faculdade, e eu sempre admirei ele bastante. E aí, papo vai, papo vem, eu via que ele não estava muito empolgado com a conversa. A gente já tinha falado sobre vida pessoal, sobre relacionamento, sobre comida, sobre um monte de coisa. Até o momento em que a conversa foi pro lado de RPG, Dungeons and Dragons. Vocês podem ver aqui que eu sou bem nerd, eu gosto desse tipo de coisa. E eu não sabia que esse meu amigo também tinha um grande interesse nisso. A hora que a gente falou de D&D, ele mudou completamente a expressão dele e começou a falar bastante. Naquele momento, eu soube que muito provável que a gente realmente iria se aproximar, porque a gente tinha muito interesse em comum. Então a gente ia poder se divertir junto. E a simples presença dessa pessoa já ia me inspirar, já ia ser uma motivação para que eu chegasse mais perto das minhas metas. Esse é o tipo de técnica que você pode usar em qualquer área da sua vida. E é muito mais poderosa do que parece. A segunda dica é que quanto menos você falar numa conversa, melhor. Quanto mais a outra pessoa falar, mais próximo você está de conseguir o que você quer. Nesse caso, eu vou te dar um outro exemplo da minha vida pessoal que acabou se transformando em trabalho. Esse é um outro amigo meu e a gente começou jogando basquete juntos e depois a gente começou a trabalhar juntos. Esse meu amigo é um cara que, de certa forma, eu invejo ele. Porque o cara é bonito, parece um colírio da revista Capricho. O cara é jovem e ganha bastante dinheiro. O cara joga basquete melhor do que eu. E ele é muito, muito simpático. É difícil alguém não gostar dele. E como eu tenho esse costume de tentar ser a pessoa que menos fala nas conversas, eu sempre presto atenção nisso, né? E eu comecei a perceber que toda vez que eu tava conversando com esse meu amigo, eu acabava falando mais do que ele. E ele fazia isso de uma forma que nem era consciente, mas de fato ele era um cara muito querido, por aonde ele ia, todo mundo gostava muito dele, e ele fazia isso meio que naturalmente. Ele perguntava para as pessoas sobre elas e as pessoas começavam a falar. Pelo motivo dele ser essa pessoa tão simpática e se interessar pelos outros, a gente acabou fazendo vários negócios juntos. Eu trouxe ele para trabalhar comigo. Então, mesmo sem ele ter alguma segunda intenção ali naquela interação, o fato dele ser uma pessoa educada e fazer os outros se sentirem interessantes ajuda ele, como se ele estivesse plantando sorte. Mais oportunidades aparecem para ele assim. Isso já conecta com a próxima dica. É muito importante você desenvolver a sua habilidade de fazer perguntas interessantes. Então, quando você está escutando uma pessoa, especialmente se essa pessoa está falando de um assunto que você não domina, o ponto-chave aqui é você escutar com o ouvido de quem está buscando fazer uma pergunta. E tente fazer uma pergunta aberta, uma pergunta que mostra o seu interesse, uma pergunta, às vezes polêmica, às vezes inteligente. Não tem problema se for uma pergunta boba também. O simples fato de você perguntar demonstra o seu interesse nas pessoas. Isso faz com que as pessoas se sintam melhor consigo mesmas e vejam você como uma pessoa interessante. É meio louco isso, né? Quanto menos a gente fala, mais interessante a gente fica. E na dúvida, se o assunto estiver meio morno, se você tiver com dificuldade de encontrar boas perguntas, tem uma série de perguntas pré-prontas que você pode ter. Uma que eu gosto de fazer bastante é como que vocês se conheceram, seja para um casal ou para um grupo de amigos. Normalmente vem histórias interessantes daí. Uma outra pergunta que eu acho bem interessante também é o que você tem feito de empolgante nas últimas semanas? A próxima dica é você falar aquilo que você não quer falar o mais rápido possível. Se a gente partir do princípio que tudo na nossa vida é negociação, sua convivência com seu cônjuge, sua convivência com a sua família, sua convivência com todas as pessoas que trabalham com você, com seus filhos, tudo isso é, de certa forma, uma negociação. Quanto mais rápido você apontar um problema nessa convivência,
nesse contrato, vamos dizer, mais fácil vai ser de resolver esse problema. E um jeito de identificar esse tipo de problema que eu gosto bastante é você pensar na regra dos 100, que é o seguinte: tem muita coisa na vida que a gente pode tolerar se acontecer uma, duas ou poucas vezes, mas se acontecer 100 vezes, vai ser um problema sério. Se acontecer alguma coisa no seu relacionamento com qualquer pessoa e essa coisa te incomodar um pouquinho, tenta projetar isso para o futuro e ver, será que isso aqui vai acontecer 100 vezes? Será que isso aqui vai se tornar um padrão de comportamento? E se esse for o caso, quanto mais cedo você intervir nisso, menos desgastante vai ser o conflito para resolver isso. E mais do que isso, você começa a colocar os seus limites mais rápido, você evita que o ressentimento cresça dentro de você. E aí, de todas as suas relações, você acaba tirando mais experiências positivas. A maior parte das boas experiências da nossa vida vem de relacionamentos, com amigo, com família, no trabalho também, com o cônjuge. Então, você evitar que o ressentimento cresça nutre muito melhor esse seu jardim, vamos dizer assim. A próxima dica é vulnerabilidade. Você quer um jeito de fazer com que a negociação fique duas pessoas contra um problema, ao invés de uma pessoa contra outra, você começa mostrando a sua vulnerabilidade. Essa é uma dica que precisa ser usada com cuidado. Às vezes, a pessoa que você está se relacionando, seja amizade, seja trabalho, seja cônjuge, não é uma pessoa que sabe lidar bem com alguém que demonstra vulnerabilidade. Porque tem muita gente que tem um nível de empatia baixo, e quando você mostra vulnerabilidade, essa pessoa simplesmente vai acabar se aproveitando mais de você. Nesse caso, a vulnerabilidade pode ser um tiro no pé. Mas na grande maioria dos casos onde você tem duas pessoas que têm um nível adequado de empatia, um nível médio de empatia, quando você mostra vulnerabilidade, você ganha o respeito daquela pessoa e normalmente ela demonstra vulnerabilidade também, ou ela te acolhe e vocês dois se juntam para resolver o problema. Um outro ponto bem interessante de negociação e muito simples, muito fácil de aplicar, é você repetir o que a pessoa falou. Pelo simples motivo da pessoa ter a noção que você escutou e entendeu o que ela falou. Um ponto bem importante aqui é que você não precisa concordar. Então, eu vou tirar um exemplo do livro Never Split the Difference, que é um excelente livro de negociação. Ele foi negociar com alguns terroristas que eram de uma religião extrema. E ele começou a negociação falando: eu entendo que por causa da religião de vocês acreditam que a gente estava fazendo algo profano. Você vê que em nenhum momento ele concordou com o que o outro lado estava fazendo, mas ele demonstrou que ele escutou o que foi falado. Esse simples espelho que você coloca, mostrando para a pessoa o que você falou, às vezes faz a pessoa abrir essa caixinha do difícil e te falar mais sobre o dia dela. A pessoa passando mais tempo falando, você ganha mais vantagem na sua negociação e a hora que você quiser alguma coisa, você vai ter mais chances de conseguir. O próximo ponto é você saber muito bem o que você quer. É natural que você não vai ser capaz de conseguir sempre o que você quer. Então você precisa escolher as suas batalhas. Se tiver coisas que são pequenas e que são fáceis de tolerar e que não vão quebrar a regra dos 100, você deve ceder essas coisas. Ou mesmo, se você tiver a oportunidade de ajudar aquela pessoa que você tem interesse em negociar, faça isso, mesmo que você não tenha um negócio em mente naquele momento. Plante essa sementinha. Quanto mais você conseguir ajudar as pessoas sem segundas intenções, mais fácil vai ser você conseguir a sua segunda intenção quando você tiver uma segunda intenção. A próxima dica é o entendimento de que a sua marca como pessoa é mais importante do que a sua linguagem corporal e do que o seu tom de voz. Já é vastamente divulgado que a gente se comunica não só pelo conteúdo do que a gente está falando, mas também pelo tom de voz, pela linguagem corporal. Mais importante do que isso é a sua marca para aquela pessoa. Então, vou dar um exemplo da minha vida. Eu me formei em administração de empresas. E a minha mãe foi pequena empresária durante a carreira profissional dela inteira. Ela tinha uma pequena pizzaria. Só que a minha mãe nunca teve educação formal. Na verdade, ela se formou no ensino médio agora, depois de aposentada. E ela conseguiu tocar essa empresa junto com meu pai na inteligência bruta e no instinto, porque faltava para ela a informação de como fazer isso. Eu comecei a ter acesso a esse tipo de informação que poderia ajudar ela, mas obviamente ela não me dava ouvidos. Porque o que a gente aprende na faculdade às vezes não é tão aplicável a uma pequena empresa, mas dois, porque eu sou o filho dela. Então ela não vai dar bola para mim, mesmo que o que eu fale seja o conteúdo correto e que vai resolver o problema dela. Nesse tipo de situação, você pode trazer um terceiro para passar a mensagem que você quer. Nessa situação, o que eu fiz? Existe um cara que fala sobre gestão de empresas chamado John C. Maxwell, e ele é um grande ícone na comunidade cristã lá nos Estados Unidos também. A minha mãe é muito envolvida com a comunidade cristã aqui do Brasil. Ao invés de eu dar as dicas para minha mãe, eu peguei o conteúdo do John C. Maxwell e passei para ela.
Dessa forma, eu consigo passar uma mensagem com a marca do emissor da mensagem não sendo eu, e sim uma pessoa que é uma autoridade, tanto em negócios quanto na comunidade que a minha mãe tanto gosta. Assim eu consigo uma comunicação efetiva. E a dica mais importante nisso é você não ficar bravo porque a pessoa não está te escutando. Se eu falasse para minha mãe e ficasse bravo porque ela não está me escutando, não ia resolver nada. E no fundo, quando alguém é muito próximo de você, alguém que tem essa marca de ser uma pessoa mais íntima, alguém que você conhece profundamente, te dá um conselho que é o conselho tecnicamente correto, você também não escuta. Então não adianta você ficar bravo com as pessoas quando elas fazem isso com você. É mais ou menos assim. Eu posso chegar aqui e te dar uma dica de investimento que eu aprendi com o Warren Buffett e eu expliquei às vezes até melhor do que ele. Eu fui mais didático do que o Warren Buffett. É o conhecimento que o Warren Buffett tem sobre investimento. Só que se o Warren Buffett te der essa dica, você vai confiar mais nele por causa de uma pequena diferença. O Warren Buffett construiu a Berkshire Hathaway. Eu não. Então é óbvio que você vai confiar nele quando ele fala e não em mim. E a última dica é que você preze pelas negociações de longo prazo. Quanto mais vezes você for efetivo em negociações, mais as pessoas vão confiar em você para fazer maiores negociações com você, ou até mesmo vão te indicar para você fazer outras negociações. No trabalho, se você realmente ajuda um cliente, aquele cliente pode te indicar em gerar um novo cliente. Eu não acredito que você usar esse tipo de técnica para, às vezes, manipular uma pessoa para que você tenha um ganho e a pessoa não tenha um ganho junto com você, seja uma boa estratégia. A vida não é um jogo de soma zero. A gente pode estar sempre criando juntos. Todo mundo pode ganhar dinheiro junto. Todo mundo pode ter boas experiências juntos. Então, minha última dica é que você tenha paciência nas suas negociações, entenda bem o que você quer, entenda bem o que a outra pessoa quer e encontre uma solução que seja realmente boa para as duas partes. Dá o like e se inscreve no canal. Muito obrigado.